Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Hoje, neste vídeo, nós vamos começar a falar sobre as bizarrices que existem naquele livrinho lá secreto, lá dos anciãos, relativos a como eles decidem se uma comissão judicativa vai ser feita ou não. Então vamos ver algumas das bizarrices. Este vídeo vai ser baseado no capítulo 12 do livro, Quando formar uma comissão judicativa. Nós tratamos disso já no vídeo anterior, certo? E eu disse a vocês que eu iria mostrar diversos pontos onde aparecem umas coisas bem estranhas ali, certo? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar dois desses pontos. Bem, vamos lá então, né? Então vamos lá. Eu havia comentado no vídeo passado sobre a questão de quando existem fortes evidências de imoralidade sexual. Eles gostam muito de julgar pecados sexuais. Eles se deleitam em fazer isso, né? Então, quando existem fortes evidências. Fortes evidências significa o quê? Não que alguém pegou no flagra, certo? Ou a pessoa confessou, mas que temos fortes evidências. Fortes evidências, mas vamos recapitular uma coisinha que eu mostrei no outro vídeo. Neste capítulo tem uma frase interessante, que é esta aqui, ó, está destacada. Ó. Os anciãos não têm a capacidade de ler corações. Está no parágrafo 60 desse capítulo. Olha lá. Os anciãos não têm a capacidade de ler corações. Então, eles têm que ter fortes evidências. Certo? Evidências. Mas tudo bem, vamos lá, fortes evidências. E aí ele cita no parágrafo 8, que é esse que está marcado aí, até grifei uma parte, uma situação bem interessante e peculiar. Tá? Vamos lá então. Diz ali o seguinte. Veja um exemplo que justificaria a formação de uma comissão judicativa. Um irmão casado passa muito tempo com a sua secretária após o horário de trabalho, mas garante que não existe interesse romântico. Claro. A esposa desse irmão fica preocupada e informa os anciãos, que dão fortes conselhos para ele. Mais tarde, ele diz que vai passar a noite fora por causa de uma, entre aspas, viagem a trabalho. Agora, a parte interessante. Vamos ver. Os anciãos deram fortes conselhos para ele. Com certeza, agora eles vão aconselhá-la a fazer isto aqui. Ó. Vamos lá, então. A sua esposa fica desconfiada e, junto com um parente, o segue até a casa da secretária. Às 10 horas da noite, eles veem que a secretária chama o irmão para entrar. Eles continuam vigiando a noite toda. Certo? A noite toda. Esse grifo aí, a noite toda, é deles, não é eu que pus não, tá? No livro tá assim, a noite toda. Eles ficam lá de tocaia, a noite toda. Até que ele sai da casa às 7 horas da manhã. Foi feita uma tocaia, quer dizer, quem fez a tocaia? Foi a esposa e um parente, certo? É interessante o seguinte, são duas testemunhas, não são? São duas testemunhas. Lá na frente, lá no livro, em alguns outros pontos, diz lá o seguinte, que se esse parente aí, por exemplo, não for testemunha de Jeová, o testemunho dele não é válido. Mas tudo bem, independente disso. Vamos ler o restante, vamos lá, depois a gente comenta. Quando os anciãos falam com o irmão, ele admite que passou a noite com a secretária, mas nega que tenha cometido adultério. Neste caso, os anciãos têm base para formar uma comissão judicativa, já que há fortes evidências de porneia e talvez sinais de conduta insolente. Claro, porque ele negou, né? Ele negou a conduta insolente. Você foi insolente, você não está nos falando a verdade. Vamos lá. Pode ser que a consciência da esposa permita que ela se divorcie dele e se case de novo. Se ela decidisse fazer isso, ninguém deveria criticar a sua decisão. Tá bom? Muito bem, então aqui está um caso onde no caso foi aconselhado uma tocaia. Tá bom? Quem fez a tocaia, segundo este exemplo, foi a esposa dele. Agora eu vou contar para vocês uma coisa que eu vi quando eu era ancião aqui no interior do estado de São Paulo, tá? Numa cidade aqui no interior, não vou falar a cidade, né?
Mas o que acontecia? Tinha lá uma irmã lá na congregação, que ela era viúva, só que ela era viúva jovem, ela devia ter 35 anos de idade. Ela ficou viúva muito jovem, uma irmã muito bonita. Né? Os irmãos, até os anciãos, falavam, olha, ela é bonita, então vamos ficar de olho nela, porque é olho nela mesmo, tá? Certo? Nesse sentido pejorativo que vocês devem ter pensado, mas tudo bem. E não, porque senão ela pode cometer fornicação. Eles estavam com uma preocupação com a espiritualidade da irmã, estavam mesmo, né? Aí a irmã lá, ela arranjou um namorado que ele não era testemunho de Jeová. O namorado devia ter uns 40 e poucos anos de idade, certo? E aí o ancião, na época, ancião presidente, hoje eles chamam de ancião coordenador. É o chefe, né? Ele chegou para nós, do corpo de ancião, eu era secretário, certo? Na congregação, então eu era da comissão de serviço. Os 3 anciãos, né? A trindade dos anciãos mais importantes, né? Eu era lá. E ele chegou e falou assim, olha, eu acho que a irmã... Temos aí, baseado nisso aí, fortes evidências que ela cometeu fornicação. Eu falei, por quê, irmão? Porque eu fiquei a noite toda ali, na frente da casa dela, e eu vi lá o carro do cara lá. Vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu não acreditei. Não, olha, não acreditei. Não que eu não acreditei na conversa. Não acreditei que ele teve a capacidade de ficar a noite toda de tocaia. Igual a gente vê nos filmes policiais, o policial fica dentro do carro lá de tocaia ali, né? Certo? Para tentar presenciar o crime, né? Ele fez isso. Então, tá bom. Então, aí vocês começam a perceber até onde vai a mentalidade dessas pessoas, tá bom? No caso aqui, houve fortes evidências, tá? Aí a pessoa nega, não, mas teve fortes evidências. Tudo bem, teve fortes evidências. E se não aconteceu nada? Digamos, mas tinha fortes evidências, mas e se não aconteceu nada? Vocês não vão acreditar na palavra dele? Né? Como diz aquela frase que eu acabei de mostrar aqui, ó, os anciãos não têm a capacidade de ler corações, né? Tá bom, né? Muito bem. Vamos a um outro caso bem interessante, uma bizarrice que tem nesse livro, nesse capítulo 12 do livro, que é o capítulo em que eles decidem, vamos fazer uma comissão judicativa. Vamos lá. Então está aqui, ó. Formas repulsivas de pornografia. Ou seja, alguém vê pornografia, só que não é simplesmente ver pornografia. Ele está vendo formas repulsivas de pornografia. Pergunta, pornografia não é tudo pornografia? Eu sempre achei que era, até o dia que eu li isso aqui. Mas eles classificam a pornografia. Tem um tipo de pornografia que, se você ver, certo, e confessar lá para eles, o máximo que eles podem até decidir fazer uma comissão judicativa com você, se eles verem que eles não gostam muito de você, tá? Mas segundo as regrinhas farisaicas que tem nesse livrinho, eles consideram que tem um tipo de pornografia que não merece desassociação. Você sabia disso? Será que em alguma revista Sentinela está isso? Acho que não. Vamos ler o que está escrito ali, o parágrafo 3, lá em cima, tá? Vamos lá, então, ver o que diz. Quando alguém deixa que a prática de ver formas repulsivas de pornografia o domine, talvez por um bom tempo, sua atitude pode ser classificada como impureza grave com ganância, que exige ação judicativa. Viram? Formas repulsivas. Será que tem alguma forma que não é repulsiva? Vamos ver, vamos continuar. Vamos lá. Formas repulsivas de pornografia. Vamos lá, olha a lista. Incluem homossexualismo, relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. É repulsivo? Eles colocaram na lista do repulsivo. Sexo em grupo. Repulsivo. Sexo com animais. É repulsivo. Tortura sádica. Também repulsivo. Cenas de sexo com pessoas amarradas. É realmente repulsivo isso. Mulheres sendo agredidas. É também muito repulsivo. Estupro em grupo. Realmente, com razão. E pornografia infantil. Realmente. Então, vamos lá. Eles estão corretíssimos. Certo? Corretíssimos. Vamos ver o que mais tem ali. Assistir cenas de sexo entre duas mulheres é tão errado quanto assistir a cenas de sexo entre dois homens. Não importa se quem está assistindo é homem ou mulher. Muito bem.
Estas são as formas repulsivas. Perfeito? Vamos um pouquinho mais além. Ali ele cita o capítulo 12 do mesmo livro, parágrafos 14 e 15. Tá? Mas tem um outro capítulo do livro que ele fala especificamente de pornografia. E lá no parágrafo 6, que é o que está embaixo, diz ali, ó, o corpo de anciãos talvez decida que o cristão ainda está qualificado para continuar com o seu privilégio se, primeiro, a pornografia que ele viu não foi do tipo repulsivo. E isso aconteceu apenas em algumas ocasiões de modo breve. Quer dizer, o sujeito era ancião, servo ministerial, pioneiro, aqueles caras que têm alguma coisinha a mais lá. Ele pode continuar se a pornografia que ele viu não foi do tipo repulsivo. E no parágrafo de cima falou quais são as repulsivas. Então, espera um pouquinho. O que faltou ali naquela lista do parágrafo de cima? Qual é o tipo de pornografia que não está ali? Vamos lá? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pensou? Percebeu? Seria a pornografia entre um homem e uma mulher. Ou seja, assistir filmes com relações sexuais entre um homem e uma mulher, ou seja, uma relação heterossexual, certo? É pornografia? Claro que é pornografia, certo? Mas eles não consideram que isso é repulsivo. Então, se você assistir este tipo de pornografia, certo? Que é a mais comum que eu acho que deve ser, né? Tá? Eles não vão te desassociar, vão te dar uma bronca, tal. Se você for ancião ou servo ministerial, nem privilégio você vai perder, quer dizer, o seu escravilégio, né? Nem isso você vai perder, certo? Então tá aí. Então vocês perceberam que existe um tipo de pornografia que para eles tudo bem? Né? Mas espera um pouquinho, não é imoralidade sexual? Não é? É. E por que classifica então? Não deveria ser pornografia tudo pornografia? Por que existe um tipo de pornografia, então, que eles deixam? Vocês percebem? Quanta hipocrisia. Muito bem. Então, aqui nós vimos, pelo menos duas, das bizarrices, certo? Na tentativa que eles fazem de se colocarem na posição de juiz. Nos próximos vídeos, vamos considerar mais algumas. Agradeço a você por ter assistido a este vídeo.